Deus esteja com todos nós. Eu sou Marina Gomes e vamos falar da palavra de Deus. E hoje quero convidar você para lermos no livro de Josué 6. E no vídeo de hoje vamos ver a caminhada do povo de Deus rumo à terra prometida. Então vamos ler a palavra de Deus em Josué 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém? Então vamos reviver o começo dessa história. José, quando veio para o Egito e se tornou governador, ele trouxe seu pai, seus irmãos e a família de seus irmãos para o Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Agade e Assar. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, levantou-se novo rei sobre o Egito, que não conhecerá José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcias para com ele, para que não se multiplique. E seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para afligirem com suas cargas. Mas quanto mais os afligiam, se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhe faziam amargar a vida com dura servidão. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, para quando elas servissem de parteira às hebreias, elas examinassem se o filho era homem. Se fosse homem, matai-o, mas se fosse mulher, deixasse viver. Mas elas foram tementes a Deus e desobedeceram a Faraó. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: Por que fizeste isso? Por que deixais viver o menino? Então as parteiras responderam a Faraó que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que nós chegássemos lá já tinham dado a luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou mais forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou a Faraó todo o seu povo: E todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançai no Nilo, mas todas as filhas deixareis viver. Foi-se um homem da casa de Levi, e casou-se com uma descendente de Levi. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E viu que ele era formoso e escondeu-lhe por 3 meses. E ela, não podendo mais escondê-lo, ela pegou um cesto de jugo e largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe a observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para banhar no rio, junto com as suas donzelas. E ela avistou um cesto e mandou para que uma das suas criadas fosse pegar aquele cesto. Abrindo-o, viu uma criança e o menino chorava. Disse a irmã do menino, a filha de Faraó: Quer que eu te chame uma das hebreias para que te sirva de ama e te crie a criança? E a filha do Faraó disse: Vai. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leve este menino e criamos, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe ele de volta à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. E naqueles dias, sendo Moisés já homem, viu um egípcio espancando um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio. E descobrindo Faraó que Moisés havia matado um egípcio, mandou matar Moisés. Mas Moisés fugiu para Midian. E Moisés casou-se com uma filha de Reuel. E os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e clamaram a Deus, e o seu clamor chegou a Deus.
Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e atentou para a sua condição. E viu Deus os filhos de Israel, e Deus falou com Moisés na sarça ardente para que ele voltasse ao Egito. Disse ainda o Senhor a Moisés: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. E assim como Deus havia dito para Moisés, Moisés fez de acordo com o que Deus havia falado. E ele voltou para o Egito. Mas Faraó não queria deixar o povo partir do Egito. Faraó não queria deixar o povo parar de o servir. Então Deus mandou as 10 pragas para o Egito. Primeira praga, as águas se tornaram em sangue. Segunda praga, rãs. Terceira praga, piolhos. Quarta praga, moscas. E mesmo assim, Faraó não queria deixar o povo partir. Então veio a quinta praga, peste nos animais. Sexta praga, úlceras. Então veio a sétima praga, chuvas de pedra. Faraó não queria deixar o povo partir. Então veio a oitava praga, gafanhotos. Então veio a nona praga, trevas, em toda a terra do Egito. Mas somente onde estava o povo de Deus havia luz. Então veio a 10ª praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. E somente os filhos de Israel, os primogênitos dos filhos de Israel que sobreviveram, pois eles marcaram as portas com o sangue do cordeiro, assim como Deus havia mandado o povo de Israel fazer. Então só assim Faraó deixou o povo partir. E saiu Israel do Egito, e Deus os guiou de dia e de noite, de dia numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo. E Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó foi atrás dos filhos de Israel. E os filhos de Israel estavam de frente ao mar vermelho, e eles olharam e viram que Faraó estava perseguindo eles. Então Deus disse a Moisés: levante teu cajado, e eu abrirei o mar no meio, e o povo passará. E Moisés assim fez. E Deus abriu o mar no meio, e o povo passou. E quando os cavaleiros de Faraó estavam no meio do mar, o mar se fechou. E Israel já havia passado para o outro lado do mar. E quando Moisés partiu, ficou no lugar dele Josué. Então disse o Senhor a Josué: começarei a engrandecer-te perante todos os olhos de Israel. Que todos saibam, assim como fui com Moisés, serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegar às bordas das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, ouve as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. E o mar se abriu, e eles passaram a pé enxuto. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o teu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. O povo subirá nele, cada qual à frente de si. Assim como Deus havia dito para Josué, ele fez. E eles rodearam a cidade por 7 dias e 7 noites. No dia eles rodearam a cidade por 7 vezes. E na 7ª volta, tocou-se a trombeta de chifre de carneiro. E todo o povo gritou. E a muralha de Jericó, que para muitos era invencível, que ninguém ultrapassava ela, caiu-se ao chão. E todo o povo passou. E ao longo dessa caminhada do
povo de Deus, de Israel, rumo à terra prometida, eles tiveram que enfrentar reinos, o sol e a lua parou. E eles conseguiram chegar na terra que mana leite e mel, e eles nunca desistiram, pois Deus estava à frente, Deus estava com eles, e eles chegaram na terra prometida. E olha só que história linda! E ao longo da jornada do povo de Deus rumo à terra prometida, eles nunca desistiram de caminhar. E essa história, eu amo muito ouvir ela, porque é uma história maravilhosa, uma história que nos inspira, e é uma história que se repete até hoje. Pois nós estamos caminhando para ir rumo à terra prometida também, rumo à nova terra, a nova Jerusalém, um novo paraíso que está preparado para cada um que serve a Deus, para cada um que está nessa caminhada. E hoje eu quero convidar você para nós caminharmos juntos rumo a essa terra, rumo a esse novo lugar, rumo a essa terra prometida que para nós está sendo preparada. Vamos juntos caminhar rumo à terra prometida. E não desista, lembre-se, quem vai nos guiar de dia e de noite é Deus, o Rei dos Reis, general do exército. Então, siga firme e sempre vá em frente. Não desista de caminhar rumo à terra prometida. Que essa mensagem, que essa história tenha entrado dentro do seu coração. Fica com Deus e até o próximo